que os últimos fatos que ocorreram em nossa nação revelaram a identidade, a característica da igreja brasileira. E esta se mostrou terrena. Essa mostrou colocar sua confiança em homens. E por causa dos últimos acontecimentos, o que você viu? Muitos cristãos postando em suas redes: estou de luto. Entraram em depressão, ficaram frustradas, porque empregaram, depositaram, colocaram sua esperança, sua confiança em um homem, em um governo, e após os últimos acontecimentos, estão todos abatidos e frustrados. E neste sentido, da igreja terrena, que deposita confiança nos homens, eu não vejo o melhor exemplo na Bíblia do que o exemplo dos 2 discípulos a caminho de Emaús. Vamos abrir comigo lá em Lucas capítulo 24. As últimas notícias que eles receberam deixaram eles abatidos. Eles estavam abatidos e estavam profundamente tristes. Triste aqui pode dar a ideia de decepcionados. Jerusalém representava para eles o cumprimento dos sonhos, o triunfo, a conquista, a glória. Deixar Jerusalém e ir para Emaús significava derrota. Eles estavam voltando cabisbaixos, completamente frustrados, abatidos, desencorajados, tristes, em razão das notícias que eles ouviram, em razão das notícias que eles receberam. Quais notícias eram essas? Jesus Cristo, aquele que se dizia o Messias, o Redentor, o Restaurador, o Agregador de Israel, o Pacificador, esse Jesus Cristo havia sido condenado pela corte judaica e pela corte romana, e havia sido sentenciado à morte, e havia sido executado. Então veja só, as decisões das cortes, tanto judaica quanto romanas, em condenar Jesus à morte, causou neles um profundo abatimento. Ok? Agora vamos ver a causa, a razão da decepção. Por que eles ficaram tão decepcionados? Mas antes de irmos para lá, eu também posso dizer que a mesma coisa aconteceu aqui no Brasil. As decisões da nossa Suprema Corte e os desdobramentos que ela trouxe e as consequências que vieram logo após, fizeram com que a igreja brasileira, e grande parte dela, não vou generalizar, fosse também tomada de decepção, de tristeza, de frustração. Estou de luto, acabou para mim, vou mudar desse país. Foi exatamente esses os testemunhos que nós estamos vendo, alguns pastores, igrejas, cristãos em todo o território brasileiro dar. Essa tem sido a postura. Parece que o mundo acabou, todos os sonhos e esperanças acabaram depois do que ocorreu em nossa nação. Agora, por que foram tomados de abatimento? Por que foram tomados de frustração? Vamos ver a causa. Verso 18. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo:
És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhe perguntou quais, é uma pergunta retórica, só para prová-los. E explicaram, agora vamos dizer a razão. O que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Agora o 21 é a causa, veja só. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, e já este o terceiro dia, desde que tais coisas se sucederam. Qual era o motivo do abatimento e da prostração? O 21 diz, ora, esperávamos que fosse ele que havia de redimir Israel. Pensávamos que ele ia conquistar Roma. Achávamos que ele ia tomar o trono de César. Achávamos que ele ia voltar, colocar Israel em uma hegemonia política. Achávamos que ele ia trazer novamente a glória que um dia foi de Davi e Salomão a Israel. Achávamos que ele ia liderar uma revolta armada, derrubar o Império Romano, sentar no trono de César e trazer a nós estabilidade política, estabilidade econômica, estabilidade financeira. Achávamos que ele era um super guerreiro, que ele era um estadista, que ele era um líder militar, e ia dar a nós a vitória. Mas ele morreu. Ele morreu. Vocês estão entendendo? Eles foram tomados de frustração, porque achavam que Jesus iria reinar aqui. Achava que o reino dele seria aqui. Que ele tomaria o trono de César e governaria aqui, colocando Israel em destaque mundial. Aí eles continuam, mas depois de tudo isso, mas depois dessas coisas, mas depois da sentença, depois da prisão, depois da execução, depois da morte, toda a nossa esperança se foi. Essa é a ideia deles. O que acontece? Irmãos, eles tinham uma ideia errada, equivocada do Messias. Eles estavam esperando sucesso aqui. Eles estavam esperando, meu irmão, conquistas aqui. Eles pensavam que o Messias promoveria, meu irmão, uma prosperidade, uma vitória em campo político, econômico, social, e aqui terreno, natural. E quando viram que parece que os planos deram errado, ele foi morto, todos os sonhos deles morreram com a morte de Jesus. Foi exatamente isso que aconteceu. As pessoas colocaram esperança em um homem, colocaram os olhos delas aqui, começaram a imaginar um mundo melhor, um Brasil melhor, salários mais altos, igualdade social, apoio para as igrejas, e colocaram a esperança num homem, no seu governo, achando que tudo ia mudar, e a hora que o Supremo deu as decisões que tomou, todos foram pegos de surpresa.